Beleza, então. André, é, primeiramente, boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande que a gente está fazendo uma live, né? Pelo Instagram, então, agradeço o Mark Zuckerberg, né, para proporcionando esse processo aqui através das redes sociais, manda o Brasil todo essas informações. É, e a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas. Nessa live de hoje, eu gostaria de conversar com um grande especialista, um cara que eu considero muito importante no agronegócio, um cara que me ensinou muitas coisas, então é um grande ídolo meu, que é o André Story, né? E o André Story é especialista em forragem, e eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, estava reverberando muito o áudio, eu vou lá pegar um fone de ouvido, tá? Mas eu queria que, por enquanto, você fosse se apresentando aí. Você? Legal, pode deixar comigo. Pode ir sem medo. Boa noite, pessoal. Muita alegria estar aqui numa participação no perfil do Xund nessa live com vocês. Xund é um amigo de muitos anos que vem mostrando a importância dos pilosantes como a grande alternativa de leguminosa para os trópicos. A gente sempre teve, historicamente, uma dificuldade de ter leguminosa, e é muito bom ter essa possibilidade de contar com uma pilosantes produzida em larga escala, onde a gente simplesmente, precisando da semente, vai lá e busca. O pessoal está reclamando do eco, daqui a pouquinho vai estar resolvido. O Xund foi buscar o pessoal está reclamando do áudio. Vamos ver se sem o fone é melhor. Vê se melhorou aí, moçada. Vamos lá. Ó, para mim melhorou já. Para mim ficou 100% também. Eu acho que agora sim. Então, vamos vamos ver o que as pessoas dão a resposta. Ó, acho que melhorou. Vai, pronto. Ó, legal. Melhorou. Então, quem tá achando bom, coloca um nota 10 aí, fazendo um favor. 10 aí. Ou um joinha. Joinha é mais fácil. Então, vamos lá. Me apresentando, né? Eu sou André Soares, sou engenheiro agrônomo, trabalho com rotação de pastagens. Minha família está nesse ramo desde a década de 60. Então, eu cresci vendo o pasto sendo manejado em rotação. Fico muito feliz de ver nos últimos anos a rotação de pastagens tomando conta do país, que afinal de contas é uma briga nossa desde sempre. E por isso, inclusive, eu parei de tentar convencer as pessoas a fazerem rotação. Agora eu tenho me dedicado a fazer as pessoas fazerem a rotação de maneira adequada para obter os melhores resultados. Então, a gente vê que quem faz pecuária moderna do Brasil maneja pasto em rotação, e agora a nossa missão é ajudar que essas pessoas obtenham efetivamente todo o potencial que a rotação de pastagens pode permitir que se obtenha. E por isso que eu acredito que uma discussão como essa nossa hoje, ela é fundamental nesse objetivo, porque a nutrição mineral ela é um dos grandes auxiliares à melhoria da produção de pasto. E no caso específico do nitrogênio, nós estamos falando de leguminosa, o nitrogênio é um dos nutrientes que se precisa em maior quantidade para a produção de folhas, para a produção de pasto, que é o grande alimento dos ruminantes, dos bois, das vacas. Então, a gente precisa ter solos que tenham capacidade de disponibilizar nitrogênio para as plantas, de maneira que o nosso capim produza mais. E aí, como é que se faz isso, né? Normalmente,
onde se tem uma planta viva, uma planta produzindo, um capim produzindo, a gente tem nitrogênio disponível para aquela planta. Usualmente, esse nitrogênio ele vem de duas fontes. Fonte número 1, matéria orgânica. Fonte número 2, as bactérias de vida livre que vivem nos trópicos. Então, essas duas fontes de nitrogênio acabam permitindo que as plantas cresçam naquela situação. Então, vocês vejam uma coisa aqui. Transformando em cálculo, eu tenho me dedicado nos últimos meses a ir mais a fundo nisso, porque eu quero tornar completamente previsível a produção de forragem. A gente tem trabalhado com perfis alimentares que nos deixam sem nenhum tipo de surpresa na produção ao longo do ano. Então, voltando aqui para o nitrogênio. Se eu tenho uma bactéria de vida livre, então lá, naturalmente, no nosso solo de pastagem, que pode fixar entre 30 e 150, 180 quilos de nitrogênio por ano vindo da atmosfera. Esse ar que a gente respira é nitrogênio. Só que ele não está disponível para a planta, ele precisa passar por uma transformação para ficar disponível. A matéria orgânica, aliás, essas bactérias de vida livre, vão produzir em média, aí, vão colocar 100 quilos de nitrogênio à disposição das plantas, do capim, da braquiária, do pânico, do pasto que tiver ali disponível. A matéria orgânica vai nos colocar outros, de acordo com o solo mais fértil, menos fértil, outros 50 a 100 quilos de disponibilidade. Então, a gente tem já, naturalmente, com um mínimo de cuidado do solo, solos que não estejam degradados, mais ou menos 150 a 200 quilos de nitrogênio disponível para os nossos pastos anualmente, de forma natural. Não estamos falando de adubação, né? Estamos falando de adubação, quer dizer, estamos falando de adubação, mas uma adubação natural. Esses 150 a 200 quilos, eles permitem produzir, em média, 7.500 a 10.000 quilos de matéria seca por hectare por ano. É bastante comida. Né? Isso é uma quantidade significativa de pasto produzido simplesmente das fontes naturais de nitrogênio. Qual é um dos grandes problemas? O pecuarista não se atentou, ou melhor dizendo, vem se atentando para isso, para a necessidade de aumentar a eficiência da colheita desse pasto produzido. E aí vem justamente o grande desafio do manejo de pastagem, que é permitir, a gente vai administrar, vai criar condições para que o pasto cresça mais, para que os animais colham mais pasto, aumentem a eficiência de pastejo, e para que os animais convertam esse pasto em leite e carne. Né? São os 3 Cs do manejo de pastagem, né? C de crescimento, C de colheita e C de conversão. Então, quando a gente pega uma leguminosa e joga dentro desse caldo, eu vou pegar um exemplo específico, e não é porque a gente está aqui com o Xunde, isso todo mundo sabe o valor e a importância que eu dou para a Estilosantes Campo Grande, mas se a gente pega uma Estilosantes, que é a melhor leguminosa tropical que a gente tem disponível, e acrescento a média do que o Estilosantes permite, né? O Estilosantes a gente vai ter aí entre 50 e 200 quilos de nitrogênio fixado por hectare em sistemas consorciados, não é isso? Não é esse o número que se trabalha? Assim, 180 quilos ele é puro. Quando ele é colocado puro, dá em torno de 180. E consorciado de 30 a 90 quilos, mais ou menos, tá? De 30 a 90. Legal. Então vamos pegar a metade disso aí, 60 quilos, né? 30 mais 90, 120, né? Divide por 2, 60 quilos. Esses 60 quilos, uma simples introdução de leguminosa dentro de uma área de pastagem, naquele exemplo anterior, de um pasto que está produzindo 10 toneladas de matéria seca por ano, eu consigo, com esses 60 quilos, aumentar minha produção para 13.
Isso é 30% de aumento na capacidade produtiva de uma área por uma adição de um punhado de semente. Então, a gente aí com 2 a 3 quilos de estilosantes colocado dentro de uma área de pastagem, eu aumento de forma significativa o potencial de produção do pasto. Então, justamente, a gente que está preocupado com rotação de pastagem, como eu disse, nós estamos preocupados com o crescimento do pasto, mas também estamos preocupados com a colheita e com a conversão. Mas nesse ponto do crescimento, o estilosantes ele é uma injeção de ânimo na pastagem, né? Assim como seriam outras leguminosas. Agora, por que eu estou falando do estilosantes aqui? Não é porque a gente está junto aqui, eu estou falando de estilosantes, é porque ele é efetivamente a grande alternativa de leguminosa para pastagens tropicais. A gente tem uma série de boas leguminosas disponíveis, só que todas elas têm alguns tipos de limitação que acabam impedindo que elas se expandam de maneira acelerada, de maneira ampla. Então, o estilosantes ele veio já... Quanto tempo que a gente fala disso? Uns 15 anos já? Desde o ano 2000, então já estamos no 20º ano já, viu? Então, tá vendo? Então, o estilosantes veio como uma solução. A gente, quando manejava pasto lá no sul, quando maneja pasto na Argentina, no Uruguai, conta com uma quantidade significativa de leguminosas, e isso vem muito do segredo da qualidade e do potencial de produção de pasto dessas regiões. E nos trópicos a gente sempre estava bastante limitado na falta de uma alternativa real, que fosse além da simples curiosidade, né? Então, o estilosantes veio suprir essa lacuna. E por que ele supre a lacuna? Por que ele está há 20 anos aí? Por que se produz uma quantidade significativa de sementes para que se consiga continuar plantando? Porque ele traz resposta. E a resposta, no nosso caso, da rotação de pasto, é porque ele aumenta a produção de pasto. Ponto. Né? Não tem... Aí ele cria, na verdade, uma situação favorável para o pecuarista, que é o fato de eles ter que se preocupar agora com a colheita do pasto. Então, aí vem entre os nossos piquetes, né? Eu quero diminuir o tamanho dos piquetes, aumentar a quantidade de animais, para que os animais consigam colher o pasto de uma maneira mais uniforme, não tenha desperdício desse aumento de produção. E já que a gente está falando de leguminosa, hoje eu estou meio falante, viu, Chute? Se quiser me interromper... Dá uma pausa aí, então. Então vamos lá. O André é muito entusiasmado com as coisas dele, assim como eu. E aí, eu creio assim, antes de dar bastante continuidade, André, que a gente tem bastante assunto, eu queria falar um pouquinho assim, de onde que eu conheci o André, né? Como que eu conheci o André e por que a gente está fazendo essa live hoje. Então, porque tem muita gente que já te conhece aqui, tá? E tem algumas pessoas que não te conhecem. Eu queria mostrar um pouquinho por que dessa live primeiro, para as pessoas entenderem um pouquinho mais, tá? Então, tá aqui um cara que eu admiro demais, esse se chama Humberto Sório, que é o pai do André Sório. E ele escreveu esse livro, Pastoreio Rosa. E de onde que vem isso? Né? Acho que, se não me engano, foi em 98. Eu era criança ainda. Meu pai chegou... O Júnior está pedindo para me aumentar o áudio. Vê se eu falando mais perto do microfone. Melhor. Então, vamos lá. Então, né, 98, as pastagens do meu pai, que tinha formado... André, se você conseguir colocar o fone de ouvido, eu acho que fica melhor para não reverberar. Porque se eu falo perto, aí vai reverberar aí. Então, para um pouquinho. Tá. Então é o seguinte, as áreas da família do meu pai estavam entrando em processo de degradação. E o que aconteceu? Quando entrou em processo de degradação, a gente não sabia o que fazer. Aí nós fomos procurados por algumas pessoas que deu a ideia. Gente, vocês estão com pasto muito alto, pasto extensivo,
e vocês não estão colhendo bem a forragem, tá? Quero até mandar um grande abraço aqui pro Holliston, ele que é dono da Isolar Cercas, né? Cercas elétricas. Ele está lá em Santa Catarina, outro dia jantou hoje com a gente aqui. Ele é um cara que propaga muito sobre a cerca elétrica, né? O André é um cara que eu queria te apresentar depois também, faz um trabalho Legal. bacana, tá? Tá assistindo a nossa live aqui. Um grande abraço também pro César Rivetti, né? É um amigo em comum Vamos nosso, ver. né? Isso. Ele já teve lá, a gente já teve uma palestra junto com ele, então um cara formidável, o seu César Rivetti. E é assim, voltando, então, a nossa família foi testemunha de uma área degradada, e aí em 98 a gente pegou um FCO no Banco do Brasil, na época. Ó como é que é, não sei se era R$ 200 por hectare, era um valor absurdo, mas a gente ia amortizar 2 anos de carência, 8 anos para pagar, e dali para frente a gente quase não reformou mais pasto dentro das nossas áreas. Por quê? Porque depois que a gente dividiu os pastos, eram piquetes de 100, 200 hectares, e nós começamos a dividir em 4 hectares. 4 hectares. E aí eu não entendia o que era o voazão, e a maioria da nossa equipe, né, dos campeiros, tentava burlar esse sistema para não dar certo, porque eles estavam acostumados com o sistema extensivo, né? E aí, como eu era mais jovem ainda, ficava no campo, acompanhando, entendendo todo o processo, tomando choque, era muito engraçado, né? Porque era muito novo, mas assim, eu me lembro que aquilo foi um grande start da minha vida, porque, cara, como que você vai usando um pasto e ao longo dos anos isso vai melhorando em vez de degradar, né? Então, esse foi um grande start. E aí, o único livro que tinha no mercado para estudar um pouquinho isso aqui chamava Pastoreio Voazã, do Humberto Sório, que eu já era fã do Humberto. Aí, no dia que fui assistir a palestra do André, aí eu fiquei mais fã dele, aí cheguei nele, começamos a conversar. Daí que nós tivemos um contato de relacionamento, e aí a gente começou a conversar, e esse assunto sempre ficou arraigado dentro de mim. E aí a gente sempre conversou, a gente até trabalhou alguns projetos juntos, né? Mas assim, hoje eu tenho uma profunda admiração por ele, porque ele continua levar e entregar esse projeto, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa aqui sobre o sistema Voazan, sobre o trabalho dele também, daqui a pouquinho já tem algumas perguntas, né? Então vamos estar respondendo aqui. Então, André, eu queria que você voltasse um pouquinho, eu só queria introduzir. E hoje, né, umas 3 semanas atrás, o André falou: Xundi, tá na hora de a gente fazer uma live para explicar um pouquinho mais sobre a importância da mini fábrica automática de nitrogênio. Fala, ué, mas como assim mini fábrica automática de nitrogênio? Você vai ter uma fábrica dentro da sua propriedade de fabricação automática de nitrogênio orgânico. É isso aí, esse é o estilosantes. Dentro da pastagem, e para o meu projeto do Voazan, isso aqui é muito importante, porque você vai fazer a diminuição do custo e a dependência do adubo químico nitrogenado muito menor. E aí falamos, vamos lá, vamos fazer essa live, e pode ver que a gente não ensaiou nada, eu esqueci meu microfone, André também, mas estamos aqui. Então, esse momento é para vocês que estão acompanhando, estão tirando o seu tempo, né? E eu queria me dedicar um pouquinho mais para compartilhar a minha história, né? A história da nossa família, e que o André também transmitisse um pouquinho da história dos seus clientes e um pouquinho do respaldo do que é o Voazan, do que colher melhor o pasto traz de benefício para o pecuarista, né? E depois eu falo um pouquinho mais sobre aquilo que eu acredito muito, que é o estilosantes, beleza? Muito bom. É isso aí. O Xundi e eu nos conhecemos num evento que a gente foi participar, éramos palestrantes e ficamos amigos, e apesar da distância, cada um mora numa cidade, num estado, mas a gente continua junto e se comunicando e trocando informação sempre que possível. E é muito legal a gente ter esse tipo de ferramenta para ficar mais próximo ainda. A grande questão que a gente estava se preocupando desde sempre com a possibilidade de trazer alternativas, como são as leguminosas, é que nós efetivamente precisamos que o pecuarista seja independente da utilização de adubo químico. Por que independente?
porque eu tenho raiva da fábrica? Não, porque são produtos caros, muitas vezes cotados em dólar, e que quem depende desse tipo de produto enfrenta situações complexas como vai enfrentar agora. Quem tem sistemas baseados em aplicação de ureia pode preparar o bolso, porque a ureia vai crescer muito de preço, porque quase toda a ureia brasileira ela vem de fora do país. Agora, quem se preocupa em implantar leguminosas no seu pasto está colocando um adubo que vai ter um custo inicial, óbvio, da semente, que é ínfimo, perto do que custaria uma ureia ensacada, e vai ter nitrogênio disponível durante muitos e muitos anos. Para não dizer para sempre, né? Mas vamos dizer muitos e muitos anos. Então, as alternativas que o estilosantes permite, trazem para a gente, são alternativas reais. Isso não é alternativa real, ele é um resultado real. E por isso que a gente, nos nossos projetos, eu não sei se eu já comentei isso contigo, Xúlio, mas a gente completou esse ano 494 propriedades atendidas pela minha empresa. Não estou falando pela empresa do meu pai, estou falando pela minha. Então, na grande maioria delas, a gente tem introduzido estilosantes de acordo com o que o ambiente permite. Então, isso e não é por nada, é porque eu acredito que aquilo lá vai trazer resultado para o pecuarista. E a gente está falando da questão do nitrogênio, não estamos tocando no benefício que a leguminosa traz do ponto de vista de conversão, que é o terceiro C do manejo, C de crescimento, C de colheita e C de conversão. Então, como a leguminosa são alimentos, são forragens que os bovinos têm à disposição e que têm um teor maior de proteína, e muitas vezes esse teor maior de proteína está disponível numa época seca em que o pasto diminui qualidade, ele também traz um benefício importante em termos de melhoria do desempenho animal no processo. E isso também não pode ser esquecido. A gente não pode falar só de nitrogênio. Ela também tem, a estilosantes também traz, e as outras leguminosas, a gente tem uma série de leguminosas no país, mas elas trazem esse benefício. E é muito interessante a gente contar com esse tipo de processo. E o fato da gente fazer piquetes, de querer áreas menores, que o gado se mantenha pouco tempo em cada área, durante um pastejo intenso, é justamente para aumentar a eficiência da colheita, para poder aumentar a produtividade do pecuarista. Então, a ideia é essa. O objetivo é esse. E isso a gente vem trabalhando e vem se dedicando a um processo desses aí com muito afinco, muito tempo e muita viagem, enfim. Esses dias eu estava contando numa entrevista sobre a história da empresa e nós só não trabalhamos até hoje em 3 estados do Brasil, Então é bastante local que tem pastoreio voazã aqui no país, pelo nosso intermédio. E todo mundo fica feliz, da minha família, meu pai, eu, todo mundo que trabalha com a gente, que uma série de outras pessoas, de jovens profissionais e profissionais mais antigos, também ajudam na difusão e têm trabalhando. E isso aí a gente tem uma alegria de ver que a missão ela vai sendo cumprida. O legado, como se gosta de dizer mais modernamente. Verdade. André, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui, tá? Para te fazer aqui, que eu acho que é interessante para nós dois respondermos, tá? Dá para plantar leguminosa em uma pastagem já formada? É o Fabrício Jadiel que está fazendo essa pergunta aqui. Sem dúvida dá. E o sistema Voazan auxilia nesse processo. De maneira simples, aqui a gente não tem muito espaço para conversar com detalhes disso, mas como é que eu faria? Colocaria
aplicaria a semente por plantio direto, se tiver máquina, ou a lanço, se não tiver, antes do gado entrar, bota uma carga animal maior do que a costumeira, deixa os animais efetivamente consumirem 90% do pasto, e com esse pisoteio plantarem a semente que foi jogada a lanço, fecha o piquete, tira os animais, fecha o piquete e deixa ele com o dobro do tempo de descanso que deixaria. Claro que isso tem que ser feito na época chuvosa, né? Óbvio. Quando voltar da segunda vez, então o dobro do tempo, vai dar aí 3 meses, né, aproximadamente, de descanso, 60 dias a 3 meses. Seguramente a gente vai ter estilosantes implantados na área, já em condição de pastejo. E aí, para completar esse procedimento, eu colocaria, dessa vez, menos carga do que da outra. Na primeira vez, para plantar a semente, a gente bota uma super carga, e dessa vez a gente bota uma meia carga, para só despontar aquilo ali, e aí entra na rotação, e pode ser feliz que não vai ter dúvida que vai estar com o estilosantes implantado dentro da pastagem. Eu posso só complementar um pouquinho aqui, André? Deve, claro. Então vamos lá. Eu vou tirar o fone aqui, vai reverberar um pouco, mas vocês vão ter que me aguentar. Eu preparei esse desenho aqui, não sei se vai dar para ver. Vamos lá. Deixa eu só dar uma erguida aqui. Então, a ideia é essa. Implantou, aí entra a lei do vazão também. Se a pastagem crescer demais, vai abafar ela. Está escutando aí, André? Só dá um joinha. Estamos escutando. Não, dá para escutar, fica tranquilo. Se a pastagem crescer demais, vai acabar abafando os estilosantes na matéria sombreada. Então, se dentro desse descanso que vai dar, se em 30 dias ou 60 dias a pastagem começar a cobrir demais os estilosantes, seria interessante, como o André falou, diminui um pouco a quantidade de carga animal e deixa pastejar a braquiária ou a gramínea, né, que tiver, até que dê luminosidade para a planta dos estilosantes sobreviver. Tá? Então, o descanso do manejo deveria ser em função da luminosidade. Então, não existe uma regra de dias, né? Se é 60 ou 90 dias. Então, conforme vocês vão vendo que o estilosantes está crescendo, mas a sombra da braquiária está querendo matar ele, se deve colocar o gado. Então, essa seria uma dica que eu gostaria de complementar. Ótimo. E veja o seguinte, né? Quem tiver piquetes, pode ir implantando ao longo dos anos, cada ano fazendo em 2, 3 piquetes, em algum tempo ele está com leguminosa implantada na propriedade toda e trazendo os benefícios que nós já falamos antes. Bom que tu criou, eu gosto dessa tua habilidade em fazer desenho, sabe? Desde o tempo do canal do Boi, tu já gostava de fazer desenhos, são desenhos ilustrativos e ajudam demais no entendimento. Ótimo. Os quatro quadros ali se complementam e ajudam o entendimento disso que a gente está querendo falar. Boa, muito bom. Então tá bom, obrigado. Então, a pergunta do Pérez Dandara, né? Qual a proporção de estilosantes leguminosos com gramínea, tá? Exemplo, braquiária rusiziense, é ideal para se trabalhar em uma reforma de pastagem? Quer responder essa, André? A gente recomenda, de acordo com as situações, entre 2 e 3 quilos de semente por hectare. Então, é um volume que vai dar uma cobertura interessante de leguminosa na área, porque a leguminosa, de novo, né, ela tem a função de beneficiar o capim e beneficiar o animal. Então, a gente tem que ter uma proporção adequada de estilosantes, ou da leguminosa que for, e com 2 a 3 quilos a gente consegue fazer essa proporção bem adequada de uma dieta balanceada e de produção de nitrogênio para as plantas. Tá certo. Então, Concorda? Contigo também, concordo.
Na reforma de pastagem, eu sugiro 2 a 3 quilos também, como você está falando. E quando você vai introduzir em área nova, eu já colocaria de 4 a 5 quilos, porque o estabelecimento da área, que é onde já tem a pastagem formada, ela é um pouquinho mais difícil do que a área que vai ser gradeada, nivelada e preparada. Tá? Então, eu aumentaria só um pouquinho na área onde a pastagem já está formada. Essa é a minha opinião. Tá? Aliás, muito bem lembrado isso aí, naquele caso que a gente falou antes de introduzir numa área de pasto formado, tem que botar o dobro mesmo, 4 a 6 quilos. Se o pasto estiver muito bom, tem que ser por 6 quilos. Se o pasto estiver mais fraco, vai no 4 mesmo, mas tem que aumentar a quantidade para poder garantir a introdução. Muito bem lembrado. Então, bem alinhado ali. O Anjos Tonho, faço piquetes de 3,5 metros quadrados para 60 vacas. Olha que interessante. Eu acho que ele é de Alagoas. Comenta um pouquinho sobre esse sistema aí, André. O Luiz Antônio, que está nos assistindo aqui, um abraço para ele. Ele é um entusiasta do Voisin, é um entusiasta das leguminosas e é um entusiasta do pastejo com alta carga instantânea. Então a propriedade dele está numa região de chuva de aproximadamente 700 milímetros, quer dizer, não é muita chuva, e com verões, com épocas sem chuva bastante significativas. E mesmo assim ele já está no 11º ano de rotação de pastagens lá, e ele conseguiu organizar um modelo onde ele troca as vacas, ele trabalha com leite, e ele não é pequeno produtor de leite. Depois, se ele quiser, se ele autorizar aqui embaixo, aqui, eu vou dizer o tamanho da produção de leite dele, para vocês verem que não é, que é um produtor de quantidade significativa, que está utilizando o método, que utiliza com muitos animais durante um curto espaço de tempo, e chega a dar 2 piquetes por dia, um após cada ordenha para os animais, garantindo uma colheita de todo o pasto que tiver disponível. Se a gente quiser coletar 90% do pasto, é coletado. Se quiser coletar 80%, se quiser coletar 100%, porque ele tem algumas gramíneas lá que permitem essa coleta, esse consumo, esse pastejo total. Então, o Luiz Antônio ele tem efeitos muito significativos do uso de altas cargas instantâneas numa região semiárida. André, Oi. Para quem conhece Voisin, alta carga instantânea é como se falar o estado da arte, né? E para quem está assistindo a live, que tipo assim, está no agronegócio, está na lavoura, quer saber o que é alta carga instantânea? Fala aí para mim, porque soa tão bonito no meu ouvido, só que quem nunca ouviu falar em alta carga instantânea, cara, você está falando, é um ET, né, dentro dessa história aqui. Então explica um pouquinho muito bem. mais. A alta carga instantânea é um pulo do gato do manejo de pastagens. Certo. Se a gente, agora vamos lá, se a gente largar os animais num pasto grande, numa área grande, eles vão fazer um pastejo seletivo. Eles vão caminhar, escolher o pasto, e nessa caminhada da escolhida do pasto, eles estragam uma quantidade enorme de comida pisoteando. Quando a gente reduz a área, reduz o tamanho do piquete, nós concentramos os animais numa área durante um curto espaço de tempo. Isso que é a alta carga instantânea. Então eu pego lá, em vez de pegar uma área de 100 hectares e deixar 100 garrotes comendo, eu divido a área de 100 hectares em 30 piquetes de 3 hectares e pego 150 garrotes e boto num piquete de 3. E deixo eles consumirem aquilo ali. E aí vou, em 1, 2 dias, troco e coloco no do lado e no do lado, e a gente vai fazendo a rotação de pastagem. Quando a gente consegue fazer isso, é a alta carga instantânea, uma
concentração de uma alta quantidade de animais num espaço pequeno durante curto espaço de tempo. Quando a gente consegue fazer isso, os bovinos eles modificam o hábito de pastejo deles. E eles passam do pastejo seletivo para o pastejo ávido. Então, eles, em vez de ficar caminhando, selecionando de maneira excessiva o pasto, eles entram no piquete, como tem muita concorrência, e eles consomem o pasto disponível, de cima a baixo. Com isso, a gente diminui o desperdício do pasto pelo pisoteio e pelo bosteio que se dá quando os animais têm condição de andar na área, se deslocar na área e escolher a comida. Certo? Então, a alta carga instantânea é isso. Quando eu faço isso de maneira organizada, a gente nota que os bovinos consomem uma quantidade de plantas além do pasto. Então, a gente consegue, inclusive com o manejo de pastagem, reduzir a percentagem de plantas daninhas na área. Basicamente, só plantas espinhosas que não são consumidas pelos animais. Então, isso aí, voltando lá, o que o Luiz Antônio faz na propriedade dele lá em Alagoas, no semiárido de Alagoas, é alta carga instantânea. Ele bota uma grande quantidade de vacas, ele deu o exemplo, 60 vacas, durante 12 horas, meio-dia, entre o intervalo de uma ordenha e outra. Então ele bota lá durante 12 horas, os animais num piquete bem pequeno, eu não lembro a dimensão ali, mas deve ser um piquete de meio hectare, ou mais ou menos isso, não é isso? Onde os animais... metros quadrados. É quase 1/3 de um hectare. Espera aí. Travou um pouquinho o áudio do André. Vocês estão me escutando aí? Se estiver me escutando, dá um joinha que eu continuo aqui. Tá? André, cortou e voltou. Agora voltou. Legal. Então é o seguinte. Então ele concentra os animais numa área pequena durante um curto espaço de tempo. Isso é alta carga instantânea e é o segredo do manejo de pastagem. Quem não consegue fazer alta carga instantânea não tem todos os objetivos, não tem todos os benefícios do pastejo rotacionado, do pastejo rotativo ou do pastoreio voazão, do jeito que quiser chamar. Então tá aqui novamente, né? Tá aí o livro. Eu vou pedir... Antes apareceu aqui embaixo, foi escrito aqui o link, se alguém se interessar para comprar o livro. Está lá disponível, frete grátis. Passa de novo, porque vai rodando, tem bastante pergunta, por isso que não sumiu não, ela está lá em cima, entendeu? Então, Fabrício, se tu puder mandar para nós aí de novo o link, te agradeço. Ó, vamos lá. Tem, tem algumas perguntas, né, que acho que é interessante. Talvez a gente não consiga responder todo mundo, então peço desculpa, tá? Mas vamos lá. Tem a impressão que o gado consome xilosante somente em uma época do ano, né? E aí, como é que é o nome do seu anjo? Sonho, André? Luiz Antônio dos Anjos. Tá. Então, sou Luiz Antônio, tá? Tá falando, temos estilosantes nativos. Aí o Fábio Vaqueiro pergunta, é fato isso? Né? Então, agora deixa eu contar um pouquinho dos estilosantes aqui. Então, em 1907, alguns pesquisadores australianos vieram para o Brasil e coletaram várias amostras de semente, de leguminosa, de vários capins. E levaram para a Austrália. Eu não sei aonde, mas na Austrália. Eu vou estudar um pouquinho mais para a próxima vez vir mais preparado. Tá? E na década de 70, já tinha mais de 4 milhões de hectares de estilosantes plantados. E como que eles plantavam? Pegava helicóptero, colocava aquele esparramador de semente e ia jogando nas savanas. E tinha mais uns 3 milhões de hectares que os próprios animais comeram e levaram, os pássaros levaram e assim por diante. E aí,
quais são as espécies de leguminosas de estilosantes que eles levaram? O Humilles e o Ramata. E os estilosantes tem na América Central, tem na Índia, tem na China, tem gente que consorcia os estilosantes com mandioca. Lá, antes de você entrar na live, tinha gente perguntando na hortifruti, tem bastante gente que coloca na hortifruti. Na China, o pessoal usa para retenção de estrada, para não ter erosão. Então, existem várias espécies de estilosantes. E o Campo Grande? O Campo Grande é uma mistura de duas variedades de estilosantes. A captata, que foi coletada no nordeste de Minas, e a macrocéfala, que foi coletada no sul do Maranhão. Então, podem ver, produtores, que são duas espécies nativas do Brasil e adaptada em solos arenosos. Por isso que ela vai tão bem em solos arenosos. O gado come maravilhosamente bem. Então, esse é o grande lance dos estilosantes. Lógico que vai ter época que os estilosantes fixa tanto nitrogênio no sistema que coloca esse nitrogênio disponível para as pastagens e as pastagens ficam mais palatáveis. Isso é mais natural. Se você tem um filé mignon e tem uma carne de pescoço, eu, pelo menos, prefiro comer um filé mignon. Então, vou comer primeiro o filé mignon. Aí, acabou, não tem mais, aí eu vou na carne de pescoço. Então, eu sou assim, pelo menos. Agora, tem o meu pai que gosta mais da carne de pescoço do que filé mignon. Ele gosta daquilo. Então, vai ter um animal mais seletivo que vai vir mais para as pastagens, vai ter animal que vai ter mais seletividade com os estilosantes. Então, eu acho que é gosto. O que você acha, André? Uma característica importante que Sim. tem a ver com aquela história da colheita do pasto, segundo o C, né, do manejo de pastagem, é a qualidade da forragem. Certo. A braquiária, ela tem uma qualidade mais estável do que um pânico. Então, o mombaça, quando entra seca, ele perde mais qualidade em relação à época chuvosa do que a braquiária perde entre seca e chuva. E as leguminosas em geral, e os estilosantes principalmente, em particular, ele não perde tanta qualidade assim. Então, os estilosantes que, quando ele estava numa época de chuva, jogando nitrogênio para o pasto verde, super apetecível para os animais, eles meio que ignoram os estilosantes mesmo. Quando passou a época de chuva, que o nitrogênio ali não faz tanto efeito, porque a chuva, sem chuva, o crescimento do pasto fica comprometido, a gramínea perde qualidade e o estilosante se mantém. Então, realmente, isso eu acho, inclusive, um benefício, porque os animais vão comer mais os estilosantes numa época onde realmente o pasto perde qualidade. E isso melhora a dieta, que nós estávamos falando no início. Então, eu vou ter uma dieta média ao longo do ano muito mais favorável, tendo as leguminosas, e é bom, então, voltando e reforçando, que o gado ignore um pouco os estilosantes na época de chuva para entrar forte nele na época de seca. Quando a gente chega no mês de setembro, no centro-oeste, e vai visitar os pastos, o estilosante está lá, só as varetas. O gado comeu todas as folhas. Então, isso aí mostra que a palatabilidade ela vem exatamente ali, se torna mais interessante para o gado na época que precisa mais, que é a época que falta proteína no pasto. André, outra pergunta. Seu Fernando Boss está perguntando: herbicidas de pastagens matam a leguminosa? Você quer responder ou quer que eu responda essa? Olha, tudo sempre depende da dose, né? Sim. Mas o estilosantes, ele tem uma resistência maior que as demais leguminosas a grande parte dos herbicidas. Como a gente tenta não usar muito herbicida nos nossos processos produtivos, o que eu vejo é que o estilosantes ele permanece ao longo dos anos, e talvez o Xunde possa nos dizer aí quais são as doses que não matam. Acho que tu tem todos esses números bem na mão aí, né? Vamos lá.
A maioria das herbicidas de pastagens utilizados hoje em dia vem da família do Tordon, né? Então, vamos falar da palavra mais do produto mais vendido, né? Que fica mais fácil para o produtor entender, mas todo mundo conhece outros produtos. O Tordon é mistura de dois elementos, que é o 2,4-D, né? Que é o agente laranja lá do Vietnã, e mais o picloram, tá? E o 2,4-D é um herbicida hormonal. 2,4-D mais o picloram tem matado muito os chilosantes. Mas 2,4-D sozinho não tem matado os chilosantes, desde que respeite alguns critérios. Primeiro, os chilosantes tem que estar com 5 folhas, 5 trifólios verdadeiros, para ele aceitar em torno de 700 a 800 ml de 2,4-D. Uma planta adulta, né, uma planta já em consórcio com as pastagens, tá? Ele pode aguentar até 2 litros de 2,4-D. Ele vai ficar enrolado, estiolado, mas ele vai voltar no sistema, tá? Aí eu vou de novo com o nosso benefício do pastoreio voazã, né? Eu botei os animais, consumi as folhas dos estilosantes, consumi a folha do pasto, então também o estilosantes fica menos suscetível aos herbicidas, porque ele vai estar sem folha para absorvê-lo. Os animais comeram, né? Certo? Exatamente. Então, mas claro, a gente tem que cuidar com os herbicidas se a gente quiser ter leguminosa no pasto. Xundi, eu não quero perder a oportunidade. Eu estou olhando aqui que o tempo daqui a pouquinho termina. Eu estou sem tempo aqui. Nós começamos 19h50, horário de Brasília, se não me engano, tá? Eu acho que a live termina com 1 hora em ponto, ou 50 minutos, eu não lembro bem. Isso. Então agora? Agora é 19h48. Então eu quero aproveitar. Tá. Eu queria mostrar um negócio para o pessoal aqui. Se um cair, presente. Volta, tá? Se cair, a gente Legal. volta. Beleza. Rapidão. Um presente para as pessoas aqui. Deixa eu ver se aparece. Entrem nesse site aqui, ó, consultoriapecuaria.com.br. É uma iniciativa da nossa empresa para fazer consultoria pecuária online para pequenos e médios pecuaristas em qualquer lugar da América Latina. Quem for lá no final da página vai ter um presente lá que vai ajudar. Em 5 minutos vocês conseguem avaliar se o sistema de rotação de pastagem de vocês está bem conduzido ou não está bem conduzido. A gente desenvolveu uma ferramenta bem simples. Aqui, vê? Agora ficou bom. Ficou? Isso. Então, a gente desenvolveu... Tá aqui o link. A gente desenvolveu uma ferramenta bem simples. Clica lá, baixa a ferramenta, preenche, vai dar uma avaliação. Vocês não demoram 5 minutos para preencher aquilo lá. Pode imprimir, leva para os amigos, leva para os vizinhos e tudo. Aqui. Vocês vão ter em 5 minutos, vai ter uma nota do manejo pecuário que vocês estão fazendo na propriedade de vocês. Certo? O manejo do pasto, de uma ferramenta que foi desenvolvida por nós, e é um presente aqui para quem está ouvindo a live. Vocês vão ser os primeiros que a gente vai presentear com isso. Isso aí era a ferramenta nossa de trabalho que a gente resolveu disponibilizar, porque efetivamente, quando a gente está aqui com o Xundi, tem que trazer coisas boas para as pessoas, porque tu é um cara que sempre junta pessoas boas em volta, né? Então, quem for lá, eu espero. É fácil de preencher, super útil. Se vocês não gostarem, pode me xingar, pode escrever xingando, mas eu tenho certeza que todo mundo que gastar 5 minutinhos fazendo, vai ter uma visão da sua propriedade e vai ter uma ferramenta útil, inclusive, para saber onde que tem que melhorar. Então tá bom. André, eu acho que o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer mais uma vez. Quero só fazer um agradecimento ao seu pai, né? Que foi o autor desse livro, Pastoreio Voazã, Humberto Sório. Um cara que enriqueceu demais a minha vida como um todo, tá? Agradeço a todos que nos acompanharam, né? Dentro dessa live. A gente abordou um pouco mais sobre
sistema Voazan, um sistema de pastoreio rotacionado, se alguém quiser chamar assim, que eu acredito demais, e aí falar um pouquinho sobre a introdução dos closantes dentro desse sistema. Se vocês quiserem que a gente faça mais alguma live, algum outro dia, abordando melhor sobre esse tema, manda as dúvidas para a gente inbox, tá? Para mim e para o André, a gente talvez pode ensaiar melhor a próxima vez, né, André? E talvez vir aqui. Então, agradeço demais a audiência de todos que estiveram conosco e, André, é contigo. Muito obrigado por tudo aí. O Luiz Antônio está lembrando que ele foi de carona contigo no congresso do Voazan lá na Argentina, lembra? É verdade, agora eu lembrei dele. Seu Luiz